Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, segunda-feira, nós vamos começar aí com a primeira aula, então, dessa nova etapa que nós estamos vivendo, que é essas aulas à distância. Então, eu vou começar o meu compartilhamento de tela aqui com vocês, porque eu preparei algumas coisas para explicar para vocês. E assim, essa semana a gente vai pegando jeitinho, acredito, né? Vou falar primeiramente aqui com vocês, os pais, então vejam essa primeira parte e vou dar uma palavrinha para as crianças aí depois, ok? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês entenderem o que nós pensamos para essa semana. Primeiramente, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, e de uma boa segunda-feira, uma semana que a gente está iniciando. Que Deus nos cuide, nos guarde, nos livre, nos proteja, nos abençoe e nos dê um lindo dia. Que assim seja o meu, o seu, o nosso dia aqui, nessa segunda-feira, com esse novo trabalho que a gente está todos envolvidos, né? Porque a gente precisa ir da união, cada um fazendo um pouquinho e todos juntos fazemos a grande diferença. Deus abençoe sua família. Olha, como nós fazemos na escola, o que a gente tem de orientação para você é que você faça todos os dias com as crianças, nesses horários de aula, coisas que a gente chama de atividades diárias da sala, rotinas diárias de início de sala de aula, que é falar os numerais. Você pode ver até onde a sua criança, seu filho sabe, e você ir aumentando isso. Você não precisa falar, por exemplo, uma tabela numérica até os 50 todos os dias. Você não precisa falar os números todos os dias, mas pode fazer essa intercalação. Um dia você fala com eles os números, o alfabeto, no outro dia só o alfabeto, no outro dia só os numerais, mas é importante esse momento de todo dia, é uma rotina que a gente faz na sala de aula. A gente fala o alfabeto, a gente olha para os números e também pode ser feito com o calendário. Você colocar um calendário, como a gente tem na sala, para a criança ir olhando todos os dias, principalmente agora que nós estamos em casa e a gente está perdido no tempo, né? Eu tenho dia que é sexta-feira, eu estou achando que é sábado, e estou totalmente, às vezes, perdida. A gente fica um pouco sem noção. Então, esse ter um calendário aí que a criança possa todo dia ir lá e marcar para você o dia, isso é bem bacana de fazer com ela, porque a gente está trabalhando aí. O calendário nos dá muita possibilidade de trabalho, inclusive os números, né? É só até o 30 ou 31, as crianças sabem disso, que a gente trabalha isso na sala de aula, mas aí também você consegue trabalhar muita coisa, noção de tempo, a passagem do tempo mesmo, que nós estamos nessa quarentena em casa e vivendo esse momento, né? E ter essa rotina com a criança é importante. Outra coisa que a gente não pode abrir mão quando tem atividades aí de escrita é o uso do alfabeto móvel. Você pode fazer esse uso do alfabeto móvel também nessa leitura diária de alfabeto. Então, um dia você põe no papel e pede para ele ler, outro dia você separa algumas letras do alfabeto desses recortados e pede para a criança ler e falar o nome da letra. Então, são um trabalho que a gente sempre faz inicialmente lá na sala de aula e que você precisa fazer aí em casa com a criança para ela ir despertando vários conceitos que está por trás aí intencional desse trabalho. Então, essa é uma rotina que vai estar lá como atividades permanentes que a gente tem que dar todos os dias antes mesmo da atividade preparada para o dia, tá? Vou te mostrar aqui na prática como isso é feito no nosso planejamento. Então, aqui está meu planejamento desse dia de hoje para vocês. Então, como que a gente pensou nesse projeto? Como que foi aí trazido? Ó, na segunda-feira, eu tenho aqui a leitura pelo professor, que eu já vou deixar o link aí da leitura e você vai colocar para os seus filhos, seu filho assistir, sua filha, tá bom? Então, a gente sempre começa a aula assim, ó. Primeira coisa do dia, eu dou uma leitura para a criança, eles já sabem esse momento da leitura. Depois, eu vou para essa atividade permanente aí que vocês podem fazer a leitura do alfabeto, a leitura
dos numerais e o próprio calendário, que você pode aí ter um calendário mensal na sua casa e ele vai anotando aí o passar dos dias, pode anotar quem faz aniversário da família nesse mês e assim por diante, tá? Nisso, na sequência, se nós já estivéssemos na sala de aula e fosse dar essa atividade, por exemplo, nós teríamos uma atividade de língua portuguesa, uma de matemática e uma de história, nesse caso aqui. Então, você vai fazer esse percurso aí com a sua criança hoje, ó. Leitura pelo professor, e aí nós vamos fazer uma atividade de língua, uma atividade de matemática e uma de história. Você vai fazer os registros dessas atividades e vai enviar pra gente. Observe que aqui tem o que a gente quer ensinar, aqui como que a criança vai realizar, como que ela pode estar realizando isso. As boas perguntas é a parte muito importante aí, seu papel como pai, professor, mãe, professora. Porque é aqui que entra nós, professores, como mediadores e fazemos a criança aprender. Quando a gente questiona, quando a gente pergunta, quando a gente faz a criança pensar. As perguntas são para a criança pensar, do que eu dar a resposta para ela. Se ela ficar pensando, e cuidado com isso, tá? Porque a gente tem mania mesmo, nós também, professores, temos que estar sempre atento a isso, para não dar resposta para a criança. Porque a gente quer rapidez, né? E a criança tem o tempo dela. Então, quanto mais você perguntar e questionar durante as atividades para o seu filho, sua filha, mais eles vão aprender. E depois aqui tem a sugestão de registro que eu disse para vocês que já estaria aqui. Então, essa é a nossa aula de hoje, segunda-feira. Mas eu detalhei ela para você. Olha lá. Eu fiz um resuminho aqui, bem legal para vocês começarem a entender. Por quê? Porque essa é a estrutura. Então, se você entender a estrutura, essa semana nós vamos passar por todos os dias nesse formato, você vai entender o planejamento que eu tenho aqui para a aula da semana e do dia e vai ficar fácil você entender, tá? Então, vamos lá. Primeira atividade. Você já deu a leitura para a criança e para o seu filho, ele assistiu o livro todinho que eu estou sugerindo de hoje. Fale o alfabeto, os numerais com ele ou com ela, né, com a criança, e depois nós vamos para essa atividade. Então, vamos lá. Escrita, qual que é a atividade? Escrita do alfabeto. Então, a primeira atividade que eu estou sugerindo, nós vamos escrever o alfabeto. O que que é isso? Como que a criança vai fazer isso? Ela vai escrever a sequência do alfabeto com o apoio do alfabeto móvel. Então, você pega essas letrinhas aí que a gente tem nos potinhos, coloca na mesa e pede para a criança fazer o alfabeto todo na ordem correta. Fez isso? Ok. Olha aqui a parte interessante, não deixa a criança lá fazendo sozinha. Fique junto e pergunte, com que letra começa o alfabeto? Ela pôs a letra J, você pergunta, que letra vem agora? Para ver se ela nomeia, se ela fala o nome da letra corretamente. Às vezes eles sabem a letra, mas confunde com o nome. Você fala o nome, ele pega outra letra. Então, isso daqui faz também com que você saiba que letra que tem mais dificuldade, que letra que tem menos dificuldade. Você já domina todas as letras. E uma coisa importante, tá? A posição da letra para ver se não está fazendo escrita espelhada. Outra pergunta que pode ser, e depois? Comece a ler desde a primeira letra para saber qual deve colocar agora. Então, são coisas que você vai pedindo enquanto a criança está fazendo e você está junto acompanhando. Depois que fizer isso, vocês vão tirar uma foto do alfabeto montado em cima da mesa e enviá-la no grupo até as 8 da noite. Essa é a primeira atividade de língua portuguesa, ok? Então, ó, escrita do alfabeto e o registro, uma foto, com o alfabeto montado, tá bom? Olha lá, eu trouxe para vocês. Vocês fizeram um vídeo lá, uma aula, e as crianças fizeram. Olha que graça. Quanto mais vocês colocarem a criança junto com as atividades, fica até melhor para a gente aqui e também comprova muito mais do que só uma folha com o alfabeto lá e a criança não estiver próxima. Se puder, põe próximo, isso não vai ser divulgado, isso vai ser arquivado, é uma prova que a criança fez. Tá vendo esses registros? É mais ou menos isso, ó. Você vai tirar uma foto, só que com o alfabeto móvel e vai me mandar. Tá bom? Segunda atividade do dia, matemática. Nós temos 3 para hoje. Então, eu separei de novo para você entender o que é o meu planejamento, ó. Qual que é o tipo de atividade? A amarelinha, contar a amarelinha até 10, brincadeira e representação. Nós estamos pensando aqui na contagem até 10, só, tá bom?
O que a criança tem que fazer? Representar a amarelinha em espaço livre, anotar a sequência numérica até o 10. Então, agora você vai brincar, é uma atividade lúdica e que a criança está aprendendo. Você vai lá no quintal da sua casa, em algum espaço que você tenha, faça a amarelinha junto com ela, monte junto com ela, deixe ela colocar o número, fazer a linha, não se prenda a coisas perfeitinhas, tá? Deixa a linha torta, não importa. O que importa aqui é o aprendizado, o momento. O que vai fazer a criança pensar? Olha a hora que você estiver montando essa amarelinha. O que tem na amarelinha? Letras ou números? Se você escrever a parte do céu, lembre que tem letras, tá? Se não colocar essa parte, vai ter só números. Por quê? Porque a criança precisa distinguir letras e números. Ah, Dilane, mas isso é fácil pra gente que já está alfabetizado. Tem criança que não tem esse conceito ainda, a gente precisa ensinar. Então, você vai perguntar se tem letras, se tem números, como os números se apresentam. Vamos ver se ela sabe que está na ordem crescente, né? Ou se quando você volta decrescente, do menor para o maior, do maior para o menor. Tem ordem. Com que número que começa a amarelinha? Qual número vem agora? Então, você está escrevendo a amarelinha no chão. Você parou no 3, fala, que número que é agora? Entendeu? Ou você está lá no 7, que número que vem agora? Brinca de, a gente faz isso, sabe? Ai, eu esqueci. Nossa, você sabe, que bacana. Incentive seu filho. Qual é o menor número desse? Então, você pode também colocar 2 casinhas e brincar nessa amarelinha, explorando os números. É isso que a gente quer aqui. E como que você vai fazer o registro? Com foto ou com vídeo da brincadeira. Representação no caderno. Você vai pedir para a criança, seu filho, aí desenhar no caderno a amarelinha que fez no chão, tirar uma foto e mandar pra gente, tá bom? Fácil, né? Então, o registro está aqui, destaquei novamente. E a brincadeira, que é a atividade, está aqui até o 10. Olha o que eu trouxe para vocês. É dessa forma aqui, bem simples, tá? A criança brincando, isso seria um registro para você mandar para mim. O seu filho brincando com a amarelinha que vocês realizaram. Olha que dica bacana essa daqui. Tem vários tipos de amarelinha, só que nós não vamos usar esses tipos, tá? Nós vamos usar o tipo comum para trabalhar até o 10. Olha que legal! Eu peguei isso na internet, achei muito bacana, porque você não precisa ficar só nisso hoje. Aproveite o momento. Ó, um tapete, né, de sisal, um saco, qualquer coisa, e foi pintada a amarelinha, e eu tenho essa amarelinha permanente aí para fazer com a criança. Olha que bacana, você fala, ai, Dilane, não tem quintal, não dá, não vou rabiscar. Isso também é uma coisa permanente que dá para você brincar e a criança brincar nesse período aí também. E olha que bacana, isso é só uma curiosidade. A amarelinha fala, nossa, vai para a escola brincar? Agora você vai ver que brincar é muito ensinamento. Olha o que desenvolve na amarelinha, fora a contagem dos números, que é o nosso propósito. Salto, força muscular, ritmo corporal, equilíbrio, controle corporal. Quando você dá as regras, por exemplo, de não pisar na linha, tem regra amarelinha. Coordenação motora, né? Óculo manual, que você tem que lançar a pedrinha para ela cair na casinha certa. Coordenação motora fina, que é a pega aí do material que você vai lançar. O mesmo controle muscular para jogar, para não ir muito longe, para cair na casinha. Estratégia, que é o centro de prioridade. Então, desenvolvimento social, quando ela brinca com outras crianças, então não deixa a criança fazer sozinha, faça alguém da família faça com ela, tá? Então, é muita coisa que você trabalha numa única atividade que parece tão simples, tão inocente. E a terceira e última atividade, para a sala não ficar longa, é a nossa atividade de história. E eu trouxe a mesma estrutura para você começando a entender o que é esse planejamento, tá bom? Então, a primeira atividade de história que nós vamos trazer nessas aulas à distância é a continuação do que a gente já estava fazendo na sala, que é uma unidade lá do SESI, que é Minha Casa Minha História, e nós vamos analisar quando a criança era bebê. Há algumas salas que já fizeram, mas nós estamos retomando isso aqui. Então, o que a criança vai ter que fazer? Desenhar, ou pegar foto, ou escrever uma imagem de quando ela era bebê. Então, você pode pegar uma foto, ou você pode pedir para ela desenhar. E o que você vai intervir para seu filho aí ficar bem esperto e atento durante a atividade? Você já pensou sobre que você era quando você nasceu? Então vai conversando com a criança e vai perguntando coisas. Vocês vão ouvir coisas maravilhosas. Se você nunca parou a prestar atenção assim, que a gente faz muito corrido, muito no automático, né? O que gostava de fazer?
Como era assim que você nasceu? Quanto você pesava? Era careca ou tinha cabelo? Qual era a cor dos seus olhos, do seu cabelo? E aí você vai perguntando. E você pode até colocar aí uma coisa, sabe? Quando você nasceu, aconteceu isso, 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 a mamãe, o papai fez isso, isso, isso. Coisas que vai remeter aí à emoção, né, da criança e a sua própria história. E o registro disso, a foto no caderno aí, do caderno de tarefa, que você vai pedir para desenhar ela bebê ou vai colocar aí a foto de quando ela era bebê. Certo? Então lá, minha casa, minha história, registro uma foto no caderno de tarefa, utilize o caderno de tarefa para fazer esse desenho aí de quando era bebê. Tudo bem? Essa é a atividade que está lá no livro, ó, eu trouxe para você. Acho que eu não estou com o livro aqui, só estou com o de língua e de matemática. O livro está dessa forma, e por falar na escolha do nome ao nascer, você sabia que já foi um bebê? Tão pequenino, desenhe como você era quando nasceu. Se você quiser, você pode até copiar essa comanda aqui lá no caderno, fazer um quadrado, um retângulo e pedir para a criança desenhar e você tira a foto e envia aí pra gente. É nesse livro que nós temos a atividade, tá bom? Agora com as crianças. Chamem as crianças. Olá, eu tô com saudade de vocês. Tudo bem? Corre, 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 corre. Não sei assobiar. Corre, 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 corre. Oiê, tudo bem? Que saudade, né? A gente fica gravando, parece que é de verdade. Olha, nós vamos começar a aula. E o papai e a mamãe que vai ter que ajudar, titia, vovô, quem cuida de você. Mas é como se a professora estivesse aí, tá bom? Eu quero que você faça do mesmo jeito que a gente fazia na sala e que você preste bastante atenção. Mas se você tiver dúvida, é só pedir para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o tio, para o primo, para o irmão, quem estiver te ajudando, vem falar com a professora ou você mesmo. Ó, grava um áudio aí no nosso grupinho e pergunta para mim, tá bom? Eu vou te ajudar daqui de longe, mas eu vou continuar te ajudando. E as atividades agora no começo, você vai ver que tá bem facinho, você vai conseguir fazer tranquilamente. E eu quero ouvir elogio do papai e da mamãe que você está sentando aí no horário de aula e fazendo. Tem bastante tempo para a gente brincar. Só que primeiro a gente tem que fazer as atividades, tudo bem? Como se estivesse indo para a escola. Porque eu vou sentar aqui e vou ver tudo que você me mandar, o vídeo, as atividades de foto. Se você me mandar áudio, eu também vou ouvir. Eu também vou parar para ouvir, então você também pare para sentar e fazer atividade aí com a mamãe e com o papai, tá bom? Promete para mim? Então toca aqui. Beleza. Olha o que eu fiz aqui para você. Só para você entender rapidinho o que nós vamos fazer. A primeira atividade que a mamãe e o papai vão fazer com você, a gente vai brincar de amarelinha. Então, vocês têm que desenhar uma amarelinha, contar os números até 10 e, ó, pergunta aí para eles também, ver se eles sabem numerais. Não deixe fazer do lado errado, tem o lado certo para fazer. E vamos ver quem vai ganhar nessa brincadeira, depois você me conta. A terceira atividade que nós temos lá é sobre quando você era bebê. Sabia que você já foi bebê? Eu também já fui bebê. Ah, eu não tenho nenhuma foto de quando eu era bebê. Mas faz assim, você vai desenhar aí e eu vou desenhar aqui como eu acho que eu era quando eu era bebê. E eu vou mandar aí no grupo, sua mãe vai te mostrar, seu pai vai te mostrar o meu desenho também. Combinado? Você faz aí e eu faço aqui o meu. E depois a gente mostra os nossos desenhos, tá bom? Não vale rir do meu, vou desenhar isso, do jeito que eu sei e do jeito que eu consigo. É assim que tem que ser. Outra atividade simples, você vai fazer o alfabeto aí com o alfabeto móvel, igual a gente faz na sala. Pega o alfabeto móvel recortado, você faz na mesa, monta aí, e aí a mamãe e o papai vai tirar foto e mandar para mim. Vamos ver os nossos desenhos, como que vai ficar? Eu espero você na próxima aula e conta para mim sempre se tá dando tudo certo, se você tá conseguindo fazer as atividades, tá bom? Boa aula, eu vou sentar aqui agora e vou fazer meu desenho no meu caderno. Você usa o seu caderno de tarefa hoje aí para fazer o desenho das crianças, de quando você era bebê. Todas as crianças vão fazer. Eu também vou fazer. Não vale rir do meu desenho, tá bom? Beijo, eu tô morrendo de saudade, de verdade. Coração. Fiquem com Deus.
Obedeçam papai e mamãe e é como se eu estivesse comigo lá na escola. Eu vou saber, hein? Tchau. Ah, não vale rir do meu desenho.